Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Lívia Torres e começa agora o Jornada do Empreendedor, uma parceria da Band com o Sebrae Rio. O programa é feito para quem quer transformar uma ideia em negócio, para quem quer levar a empresa para mais longe e para quem adora falar sobre empreender. Hoje, o nosso tema é o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, que é comemorado hoje, dia 5 de outubro. Para esse bate-papo, eu recebo o coordenador regional de atendimento do Sebrae Rio, Eduardo Cipaúba. Eduardo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês. Recebo também a coordenadora de comunidades do Sebrae Rio, Juliana Oliveira. Juliana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, Lívia. É muito bom estar aqui com você. Vamos começar então. Quero perguntar para vocês o que representa esse dia da micro e pequena empresa para o calendário do nosso país, esse dia de hoje, 5 de outubro. É um dia muito importante, representa muita coisa. Ter um pequeno negócio é o terceiro maior sonho do brasileiro. Atualmente ele só está atrás de ter a sua casa própria e de poder conhecer o país. Então a gente está falando de um sonho que se tornou, ao longo dos últimos anos, uma grande força econômica do país. A pequena empresa, muitas vezes, ela é a porta da primeira oportunidade. Ela é esse comércio de proximidade que está no bairro, que está nas nossas periferias, né? O pequeno negócio está no nosso dia a dia. A gente se relaciona, todo mundo conhece alguém que faz um bolo, que vende alguma coisa, e a gente tem que celebrar, porque é isso que movimenta a nossa economia. E como é que as pessoas podem ter essa percepção de que o pequeno negócio está mesmo na rotina? A gente vai num salão, a gente vai numa oficina. Tá aqui, né? Você anda, sai de casa e você esbarra com pequenos negócios o tempo inteiro. De que forma a sociedade pode começar a perceber isso melhor? O comércio de proximidade, né? Quando você tem a possibilidade de comprar algo muito perto da sua casa, com bom preço, com uma boa qualidade, ele lhe dá mais qualidade de vida, né? Você vai estar fazendo um deslocamento menor, você vai estar economizando com transporte muitas vezes. Então, qualquer camada, né, de cidade que tem um tecido bacana de pequenas empresas bem desenvolvidas e sustentáveis, ela é importante para a sociedade, porque ela gera emprego localmente, faz essa renda girar ali no território, e também pequenas empresas que funcionam, elas deixam os territórios até mais seguros, porque eles estão sempre movimentados. Então, a pequena empresa ela é uma questão muito importante para o funcionamento da sociedade. E a gente não pode esquecer também que quando a gente está num movimento familiar ali, essa iniciativa empreendedora, ela existe, às vezes mesmo sem ter esse nome. É para complementar uma renda, é para ajudar um parente, é para uma festa que vai acontecer. Então, começa sem ter esse nome, vai ganhando força, vai ganhando corpo, e aí a gente vai, enquanto Sebrae, ajudando aí, estruturando tudo para eles. A gente tem aqui um exemplo que é da Vivian Ramos, que é uma empreendedora. Vocês certamente conhecem a Vivian. Ela tem um negócio dela que começou ali embrionário, que hoje em dia já está prosperando bastante. Vamos assistir uma reportagem que a gente tem com ela para depois comentar? Roda aí. A Zâmbia tem 7 anos, eu sou estilista de formação. Trabalhei no mercado de moda durante 10 anos para outras empresas e eu sempre tive o objetivo de empoderar a mão de obra de mulheres da Baixada Fluminense. Sou de Belfor Roxo, a gente atua em diversos municípios. Na Baixada eu atuo no Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias e Belfor Roxo. Eu tenho mão de obra nesses lugares, né, de diversos tipos de joias, de insumo, de mão de obra. O Sebrae entra na minha vida em 2017, quando a Zâmbia nasce, com o primeiro curso que eu fiz, como criar o meu negócio. Já fiz muitos treinamentos e hoje eu participo de um divisor de águas na história da Zâmbia, que se chama Pro Global, que levou a Zâmbia para outros países. Inclusive a gente vai estar, né, em Nova York, representando o Brasil através do Sebrae, e ele abriu a porta do mundo internacional para a Zâmbia, né? Empreender é um desafio diário, porque todo dia é uma novidade, né? Não é fácil, principalmente para o micro e pequeno empreendedor, né? Muitas vezes a gente precisa de apoio
e a gente não tem a mão de obra suficiente ou talvez tão qualificada quanto a gente gostaria. E todo dia um desafio, mas é recompensador, porque todas as pessoas que passam, não só aqui, mas nos nossos eventos, que compram online, amam as nossas joias, amam as nossas criações, que são todas autorais, né? Eu crio todas as peças, uma a uma, com muito amor, com muita dedicação. Empreender é um desafio, sim, mas é um desafio muito compensador. Bom, muitas camadas para falar sobre a Vivian, maravilhosa, que está ali empreendendo e que contou um pouco da trajetória dela. Para começar, para falar um pouco do tema ali, eu quero falar sobre empreendedorismo feminino, porque o Rio lidera o ranking nacional e com 39% de negócios chefiados por mulheres. A gente vê aqui uma mulher à frente de um negócio. O que explica esse protagonismo feminino aqui no nosso estado? A gente é múltipla, né? Já começa por aí. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, as mulheres, elas buscam muitas capacitações, elas buscam entender melhor o que elas querem fazer. Não à toa, Vivian falou sobre isso, de ter começado com o Sebrae. Eu fico aqui igual mãe orgulhosa de filho, sabe? Porque ela participou de um projeto nosso há muito tempo atrás. E eu acho que esse protagonismo, ele vem dessa vontade das mulheres de poder contribuir para as suas residências ali, para os seus núcleos familiares, mas também para ajudar outras mulheres. Quando uma mulher empreende, ela traz muitas outras com elas, né? Elas vão apoiando, trazendo outras mulheres e formando redes. Então, acho que isso junto ajuda a avançar tanto quanto a gente tem visto com o empreendedorismo feminino. E acho que é legal também a construção da jornada, né, que ela faz, já que a gente está aqui na jornada do empreendedor. Então ela vem fazendo essa jornada desde 2017, onde ela entendeu a necessidade de se qualificar e de seguir se qualificando, porque os desafios vão mudando de acordo com o tempo. Então ela hoje está chegando no momento em que ela já está internacionalizando produtos que ela vende, né? Que é uma produção super autoral. Então o mercado no mundo todo busca hoje coisas que têm identidade própria, que têm identidade local, que não são coisas seriais, massificadas. Então na medida em que ela vai evoluindo essa jornada e consegue ter novas orientações, novas consultorias, novos projetos, vão levando ela a outros patamares, ela consegue ampliar essa capacidade de inovar também. Ela termina a reportagem falando: empreender é um desafio. Qual é o maior desafio para esse micro e pequeno empreendedor, como o caso da Vivian? É ter que fazer de tudo um pouco. Porque o pequeno empreendedor, muitas vezes ele tem que tomar decisões jurídicas sem ser advogado, ele tem que tomar decisões administrativas sem ser administrador de formação e tem que tomar, às vezes, decisões humanas sem ser um psicólogo. Então, isso tudo dá a ele uma carga de responsabilidade muito grande, não só sobre o próprio sustento da vida dele, mas também sobre decisões que afetam a vida de quem trabalha com ele. Então, essa carga do preparo pessoal, ela é fora o que acontece da porta para fora da loja, que não está sob o comando dele. Mas nesse preparo interno, além da parte técnica, tá, né, bem preparado humanamente, psicologicamente, é muito importante. São muitos chapéus, né, para organizar, muitos pratinhos para equilibrar. E isso a gente olhando para o empreendedor como um todo, e quando a gente ainda trazendo de volta a temática do feminino, a gente ainda tem a jornada dupla, a jornada tripla. Então, são muitos pontos e muitas frentes que são abertas para quando, de fato, uma pessoa decide ali empreender e vai se preparar para isso, né? Buscar apoio é um caminho, é uma ajuda para esse momento, mas também conseguir entender essa gestão do tempo e de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, porque de fato não é fácil. O Sebrae acompanha de perto a realidade desses pequenos empreendedores. Para a economia, né, do nosso país, qual é o peso deles? O que eles significam para a economia, desse movimento todo? Aproximadamente, sempre perto ali de 30% do PIB do país, né? Isso não oscila muito. E mais da metade da força de trabalho formal empregada no Brasil, ela vem da micro e pequena empresa, né? Então, em torno aí no estado do Rio de Janeiro, 37% da massa de salário que está na economia girando, ela vem de pequena empresa. Então, isso tem uma força muito relevante na sociedade.
E quando a gente está falando de micro e pequena empresa, a gente está olhando para todo esse espectro que tem os nanoempreendedores. São aquelas pessoas que estão começando, que tem a figura do MEI aí, que já existe há muito tempo, mas são às vezes aquelas pessoas que ainda nem estão formalizadas, estão dando os primeiros passos, mas isso já está movimentando recursos, já está movimentando a economia e já está trazendo resultados. Bom, já que você rolou a bola e falou do MEI, já tivemos até um programa sobre MEI, mas o MEI, ele democratizou essa abertura de empresas, ele facilitou com que a pessoa colocasse um sonho ali no papel, né? Isso, ele simplificou esse processo, né? Democratizou, acho que é a melhor palavra, porque de fato era muito menos acessível você começar a experimentar um negócio. Hoje até muitas startups que estão no mercado, elas começam se validando no mercado como MEI, porque com o CNPJ na mão é comprovado que você tem um faturamento em média maior do que quem empreende informalmente. Então os estudos mostram isso, né? Não é uma coisa, é uma inferência que tem base técnica para isso. Então, com essa maior formalização do mercado, você consegue ter uma maior profissionalização, desse pequeno empreendedor. O nosso estado, ele registrou um crescimento de 7% no número de empreendedores, né, de pequenos empreendedores, pequenos negócios abertos em 2025, no caso, esse ano. É um aumento expressivo, houve um aumento. A que vocês atribuem esse crescimento e a projeção para o futuro? A gente está falando de 25, né? 26, 27, é que esse número aumente ainda mais? O estado do Rio de Janeiro tem densidade, né? Tem muitas vocações econômicas na parte de serviços, então é porque o empreendedor está confiando, né? Então a gente espera que de fato esse ecossistema aí consiga dar sustentação a esses negócios, né? Porque tão importante quanto você ter negócios novos abrindo é que eles consigam persistir, né? Que eles consigam ser sustentáveis ao longo do tempo. Eu também acho que se está crescendo é porque está pujante, as pessoas estão vendo valor nesses pequenos negócios, nos serviços e produtos que eles estão oferecendo. Eu acho que a projeção que a gente tem é positiva, principalmente pensando que a potência mesmo que a gente tem do consumo aqui no Rio de Janeiro como um todo. Quando a gente fala de comunidades e territórios populares, esse número também é expressivo, existe um crescimento. De que forma esse segmento também tem sido trabalhado para que esse crescimento permaneça constante? Favela é potência, né? A gente está acostumado a olhar como sendo ausências, mas acho que precisamos quebrar esse paradigma. É uma potência, existem 3,7 milhões de pessoas morando em favelas e o potencial de recurso que eles movimentam lá dentro é muito importante. O Sebrae acredita no potencial dessas pessoas, fortalece esses empreendedores há mais de 10 anos. A gente está lá dentro dos territórios ajudando essas pessoas a se entenderem enquanto empreendedores, a entenderem o diferencial que eles fazem no desenvolvimento do próprio território, né? Hoje, só como um exemplo, a gente está presente em mais de 28 territórios, com grandes complexos como Maré, Rocinha, Cidade de Deus, mas também na Baixada, a gente está na Chatuba, está em Xerém. Isso mostra que existe essa pulsante lá nesses territórios, essa atividade, essas iniciativas empreendedoras, e a gente, enquanto a Casa do Pequeno Negócio, está lá para ajudar na gestão e ajudar o aprimoramento de tudo isso. A gente sempre gosta de falar que, em média, 2 a cada 3 pequenas empresas que não buscam nenhum tipo de orientação, ela tem uma tendência de fechar em até 5 anos. Então, esse serviço de proximidade, né, que está ali no olho, no tete a tete, ele é muito importante para essa estatística ser mais positiva, justamente para quem vai ter mais dificuldade de rede, de acessar serviços. Então, por isso, essa assistência de proximidade ela é muito relevante. A vida útil, ela acaba sendo finita, né? Sem uma assistência, sem ter o que seguir um planejamento. E a gente viu um exemplo no vídeo ali agora há pouco, que vai muito nessa linha, né? De alguém que busca se capacitar continuamente e vai conquistar novas portas, novos desafios. Até porque a gente falou, né? Empreender é uma atividade solitária. Você tem que tomar muitas decisões que muitas das vezes você não está acostumado. Então, quando você busca um apoio, tem alguém para te orientar, para ser um mentor, um facilitador, isso também ajuda nesse suporte que é necessário para você avançar. E a questão do suporte, acho que é importante falar também, tem mais ou menos 3 tipos de decisão que um gestor de uma pequena empresa toma ali no dia a dia, quando ele precisa de algum tipo de ajuda, né? A primeira delas, ele vai contratar um serviço que é algo completamente diferente do que ele faz. Ele vai ter que fazer um site, um aplicativo, vai ter que contratar um serviço de limpeza, ele vai ter que recorrer ao mercado, não tem jeito.
A segunda, que é um pouco mais rara, né? Quando ele precisa de algum tipo de certificação ou alguma exigência legal que ele precisa cumprir. Então, ele também vai recorrer a alguém que resolva aquela situação. Agora, tem uma terceira camada que eu quero chamar muita atenção para ela, que às vezes é a mais perigosa, que é a camada que às vezes é muito intuitiva, onde ele toma uma decisão de fazer uma mudança na equipe, de colocar um produto novo, de aumentar um preço, de mudar alguma coisa dentro do negócio dele, muito confiante naquilo que ele já faz, às vezes, ao longo de décadas. Mas é sempre importante ter aconselhamento, avaliar se aquela decisão é melhor, ter um cenário pró, ter um cenário contra e tomar decisões mais racionais. Então, essas pequenas decisões do dia a dia, para quem faz isso de forma orientada, a chance de fazer certo é maior. E o pequeno empreendedor também é um grande centralizador, né? Até dividir bola, passar bola, às vezes é difícil. E o aconselhamento, às vezes, vai mostrar que não precisa centralizar tudo, dá para jogar e tocar a bola para o lado para prosperar. É difícil de ver esse processo, né? Porque você começa sozinho. Então, qual é o momento de largar? E aí, como eu falei de mãe, é igual mãe com filho. Qual é o momento de você abrir a mão, deixar chegar mais tarde, deixar alguém tocar uma parte? É difícil mesmo. Então, você ter com quem dividir faz toda a diferença. As comunidades movimentam aí mais de 300 bilhões por ano. Novas cifras altíssimas também, boa parte desse número vem aqui do Rio de Janeiro. O que esse dado ele mostra sobre a força da chamada economia das comunidades? Esse potencial de consumo é algo incrível que muita gente não está olhando para lá. Entender que comunidade é potência de consumo. Tem muito recurso que vai transitando ali dentro, porque os negócios de favela, eles são criativos, eles são dinâmicos, eles inovam de forma muito rápida e isso permite com que a gente olhe para esses territórios como potenciais clientes, mas também como potenciais fornecedores. E é importante também a gente entender que dentro de cada favela, dentro de cada comunidade, existe um ecossistema que movimenta tudo isso. A gente está falando não só de negócios, mas de universidades, mais de outras instituições que estão fortalecendo todo esse desenvolvimento territorial. A gente tem um exemplo muito legal para contar que se chama o L Rocinha, né, Edu? É um trabalho que a gente vem fazendo, que busca criar localmente na Rocinha, estimular, né, na verdade, essa potência que já está lá, um ecossistema local de inovação, ou seja, todos aqueles serviços que a universidade já está lá, o Sebrae, outras entidades, como é que a gente consegue organizar essa oferta para que o jovem que está lá, buscando não inovar num negócio simplório, mas criar um negócio bacana, diferente, inovador, fundar uma startup, por exemplo, como é que essa assistência próxima dele ali também oferece oportunidade para ele nesse mundo, porque o que está ali é potência de inovação para fora, e isso traz desenvolvimento lá para dentro também. E isso não acontece só na capital, né? Isso acontece também no interior, em outras comunidades, em todo o estado do Rio de Janeiro. Esse ecossistema, ele é pujante. É só a gente juntar essas instituições e trabalhar em rede, trabalhar em conjunto, que aí os resultados vão aparecer. Já tivemos um programa aqui que falou sobre afroempreendedorismo. Quero entrar um pouco nesse assunto, porque são 14 milhões de afroempreendedores no nosso país, movimentando aí trilhões de reais. São cifras muito grandes. E como é que esse recorte, vocês acreditam que ele mude ali a forma de pensar políticas públicas que possam incentivar cada vez mais esses empreendedores? Acho que é muito importante a gente olhar para esses dados, entendendo que, embora esses números enormes que você fala, né, 75% dos afroempreendedores ainda estão na informalidade. Esse é um dado que chama a atenção. E a gente tem que entender por quê, para então pensar em políticas, né? Tem a questão do próprio preconceito, tem a questão de acesso, tem a questão da escolaridade. Então, entender a realidade que está por trás e aí, então, pensar como atuar é o que faz a diferença. A gente do Sebrae começou a atuar mais fortemente com a temática de afro tem alguns anos, em que a gente olha para negócios liderados por pessoas negras que valorizam a cultura negra. O nosso recorte está muito específico porque é a partir do trabalho com essa ancestralidade desses negócios que a gente vai quebrando barreiras. Porque quando a gente está falando de afroempreendedor como um todo, não tem como, a gente está lidando com preconceito também. A gente precisa quebrar essas barreiras e estar ali entendendo quais são os desafios, quais são as realidades desses pequenos negócios, para ajudá-los a estarem em rede, para poder trocá-los, favorecer
fornecer ambiente seguro para eles poderem estar juntos. Isso faz toda a diferença e isso ajuda com que esses negócios se fortaleçam e consigam passar desse vale da morte que a gente chama, né? Que são esses negócios que não conseguem avançar seu nível de maturidade de gestão e acabam morrendo. 2025, a gente ainda falar sobre preconceito, sobre isso tudo, mas ainda existe, mas as coisas, eu sempre sou o lado otimista, acredito que estão melhorando, a gente trouxe aqui vários exemplos de pessoas incríveis e que estão conseguindo prosperar, mas sim, ainda existe muita informalidade, então é um tijolinho em cima de um tijolinho. Quero falar agora sobre distribuição geográfica, porque a gente vê, dados do próprio Sebrae, que 80% dos pequenos negócios eles estão concentrados apenas em 16 municípios. Então essa média ainda está meio desequilibrada. Por que isso acontece? O negócio, basicamente, ele vai seguir gente, renda e infraestrutura. Então, ele vai atrás de onde você tem esse caldo, né? Então, existe naturalmente uma tendência de regiões mais adensadas economicamente terem mais oportunidades de negócios serem gerados ali. Mas o nosso trabalho também visa espalhar essas oportunidades, atuar de forma mais capilar, para que mesmo quem esteja distante de grandes centros tenha acesso às melhores ferramentas possíveis de desenvolvimento, de preparação, de mercado, de forma que isso também seja democratizado, né, do ponto de vista de acesso à informação para tomada de decisão, subsídio para contratação de serviços qualificados. Então, o mesmo grau de qualidade de serviço que a gente tem num grande centro, e eu atuo em um, mas posso falar com propriedade também pelos meus colegas, esse serviço ele é ofertado com o mesmo grau de qualidade e acessibilidade em todo o interior do estado, justamente visando espalhar, né, acho que diluir essas oportunidades. O mesmo vale para as comunidades, por exemplo. A gente atua, né, como eu falei, há mais de 10 anos aqui, região metropolitana do Rio, e agora a gente está fazendo um exercício de também ir para o interior. Claro que aqui, quando a gente fala em município do Rio, a gente fala favela, comunidade, tem um conceito mais desenhado, mas no interior a gente também tem esses territórios mais vulnerabilizados que também tem muita iniciativa empreendedora. Então a gente, enquanto Sebrae, vai indo também, vai se espalhando para poder estar próximo desses empreendedores, fortalecer a gestão dele, fazer com que eles se desenvolvam e também desenvolvam um território. E o interior ele oferece muitas vocações diferentes, né, que são vocações complementares a vocações de grandes centros. Então, o interior do Rio de Janeiro tem muitas oportunidades, né, em turismo, em economia criativa, em destinos, na parte rural, na parte de energia. Então, existe em torno disso muita oportunidade boa para pequenos negócios. Sobre porta de entrada para esses micro e pequenos empreendedores, a gente ainda vê muito beleza, sendo ali uma porta de entrada, alimentação, comércio de vestuário. Ainda são portas de entrada que as pessoas buscam mais para se estabelecer, ou isso tem mudado ao longo dos anos? São, principalmente porque são negócios de ticket mais baixo e de demanda mais recorrente. Então, basicamente, sempre para quem entrar vai ter alguma oportunidade. Mas é importante estar bem posicionado, né? Porque essa concorrência é cada vez maior. A gente percebia antes da pandemia que a linha, né, quando você analisava presença digital de pequenas empresas, essa linha ela só subia. A pandemia trouxe uma instabilidade. Então, o que isso quer dizer? Está todo mundo na internet, né? Já não é mais um diferencial estar lá. O diferencial é como você se posiciona para você falar com o seu público correto. Então, negócios, como eu falei, né, de muitas oportunidades, como beleza e alimentação, eles sempre vão estar lá com uma reserva de valor para quem quer entrar. Mas tem que entrar da forma correta, se planejando, estudando o mercado. E tem que ter a vocação também. Não adianta, nunca fez nada com cabelo, vou abrir um salão de beleza. Tem que ter ali no sangue, tem que estar correndo alguma veia que ame aquilo. Tem que ter o teste, né? E geralmente começa assim, você faz em casa, e aí você vai vendendo para a família, você vai testando também para ver se é isso, se tá no sangue. Senão, às vezes, você sabe cozinhar para você, mas cozinhar em grandes quantidades ou para outras pessoas não é tão fácil assim. Então, a gente tem que ir olhando isso para conseguir se posicionar bem e avançar nessa iniciativa e ela virar um negócio. Bom, os pequenos negócios já representam aqui no nosso estado 27% do PIB, Produto Interno Bruto. Qual é o próximo passo para ampliar ainda mais esse dado, esse número, esse percentual? A palavra-chave para mim é produtividade, porque quando você olha a produtividade de grandes empresas, de grandes economias, o Brasil até tem grandes empresas bastante produtivas, mas essa
produtividade média da pequena empresa brasileira, de um modo geral, vamos falar um pouquinho além de Estado, ela é muito mais baixa do que pequenas empresas de economias semelhantes à nossa, né? Então, existem alguns fatores que explicam isso, mas basicamente a gente observa alguns fatores estruturais, né? Anos de estudo da população, consequentemente do empreendedor que faz parte dessa população, muitas vezes a dificuldade de vender para empresas maiores, a dificuldade que a pequena empresa tem de inovar, porque inovar custa dinheiro, né? Então, você tem que gastar recursos para isso. E também a gente viu mais uma vez ali no exemplo a dificuldade de internacionalizar, buscar outros mercados. Então, em cima dessas 4 camadas aqui são problemas de produtividade, o Sebrae tem soluções que respondem a cada uma delas. Então, quem tem interesse em entender como isso funciona, a gente consegue ajudar. Eu acho que além dessas camadas que o Edu trouxe, não tem como a gente fugir da tecnologia, né? Entender, estar conhecendo, todo mundo agora está falando de IA, está falando de várias coisas. O pequeno negócio, entender essa realidade e ver como que isso também entra no negócio dele, precisa ser uma realidade para ele, precisa ser um momento de dedicação. Caso contrário, ele vai ficando para trás, ou ele não vai ficando para trás, mas ele vai ter um custo maior para fazer atividades que poderiam estar sendo otimizadas. Você citou a IA e no início assusta muito, né? Então não adianta esse micro e pequeno empreendedor fingir que aquilo não está vindo. Já é uma realidade. Que nem rede social, eu não mexo com o Instagram, vai ter que começar a mexer. Que conselho vocês dão para esses micro e pequenos empreendedores que estão ainda batalhando ou que já estão sólidos, mas que querem prosperar ainda mais? Eu acho que assim, observar que pequenas coisas do seu dia a dia podem ser melhoradas com o uso de IA gratuita, né? Começar devagar, começar de graça para você testar, né? Então, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha e-mail, né? Então, é uma ferramenta super comum para todo mundo. Então, acho que entender que está aí e quanto melhor e mais rápido todo mundo se apropriar dela, é melhor. Senão alguém vai se apropriar daquilo melhor que você e vai deixar o seu negócio mais obsoleto. E não tem jeito, é pedir ajuda principalmente para o neto, para o sobrinho, para o filho. A juventude está aí, eles consomem tudo e aprendem tudo muito rápido, então é trazer essa juventude para perto de você, né? Ver como é que pode te ajudar e beber dessa fonte, porque é uma realidade, vão precisar colocar em todos os negócios. Então, com isso, na prática, né, o pequeno empreendedor pode fazer um orçamento de forma mais rápida, ele pode fazer ali uma propagandinha com poucos recursos ou nenhum recurso de forma mais rápida e quase semi-profissional, acho que a gente pode falar assim. Então, acho que é importante se testar e pedir ajuda técnica para poder conseguir fazer esse teste com mais qualidade. Bom, nesse Dia Nacional do Pequeno e Micro Empreendedor, é um dia para ser celebrado. Claro. O que vocês têm a dizer para essas pessoas que estão assistindo a gente, que estão assistindo ao Jornada do Empreendedor? O que vocês podem falar nesse dia? Já que é domingo, a celebração é hoje, eles já vão acordar pensando, opa, vamos sair da cama com motivação e com felicidade. É para celebrar, porque é uma conquista realmente, é um ato de coragem. Empreender é um ato de coragem, é um ato de resistência, de resiliência. Então, acho que entender esse papel, esse potencial de transformação é muito importante. Que às vezes esses empreendedores vão pensar, caramba, não tá dando certo, mas está sim, já deu. Um dia é sempre melhor do que o outro. E para quando não for bom, para quando não der certo, sempre tem o Sebrae. A gente está de portas abertas, existe Sebrae, tem 14 escritórios do Sebrae em diversos municípios do Rio de Janeiro. Então, buscar essa ajuda com a gente, quando tiver ali, tá doendo, tô cansado, é muito importante, porque a gestão é o coração do negócio. Então, se a gestão tá bem, o negócio se estrutura, esse empreendedor se sente fortalecido e aí ele pode celebrar bons resultados. Os desafios vão acontecer, Edu, vão vir e esse micro e pequeno empreendedor tem que saber como enfrentar? Vão vir, talvez até se tornem mais complexos no futuro, então é importante estar bem preparado, entender que o pequeno empreendedor no Brasil, ele não está sozinho, então tem que seguir sonhando o seu sonho, mas com ajuda ele tem mais chances de dar certo. Juliana, Eduardo, muito obrigada por estarem aqui na nossa Jornada do Empreendedor, falando sobre esse dia tão importante para os micro e pequenos empreendedores. Muito obrigada, foi um ótimo bate-papo para a gente celebrar esse dia tão importante. Obrigada pela companhia. É isso, obrigado pela oportunidade e parabéns para todos os micro e pequenos empresários do Rio de Janeiro e do Brasil. Parabéns para todos eles, bem lembrado.
E se você quiser saber mais sobre esse tema, é só acessar o QR Code do Sebrae Rio que está aqui na tela. Estamos chegando ao fim dessa primeira jornada do projeto. Obrigada pela sua companhia durante esses 24 episódios do Jornada do Empreendedor. Foram conversas esclarecedoras, leves e cheias de conteúdo com convidados espetaculares. Espero revê-los em breve, muito em breve. Até as próximas edições. Um beijo. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.